Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis capítulo 30. Esse capítulo é um pouco longo, mas ele continua a história entre Raquel e Jacó. E o versículo 1 começa assim: Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, senão eu morrerei. Antes de mais nada, eu quero destacar aqui nesse texto que a gente já começa a ver a raiz de todo o mal, que é a inveja, né? Esse mal, ele já vem lá desde quando Satanás decidiu ir contra Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele teve inveja de Deus, né? Nós conhecemos essa história, entre tantos outros sentimentos que foram suscitados, né? Ali, a inveja, a soberba, a arrogância, a cobiça, os ciúmes. Por quê? Esse tipo de sentimento, ele nunca vem sozinho. Quando a gente abre portas para um pecado, acredite, nunca... Ai, desculpa que eu tô me arrumando aqui. Nunca é um pecado só que entra na nossa vida. Sempre nós temos mais de um pecado. Ele vem com comparsas. Porque o inimigo aproveita a brecha que ele tem, por mínima que seja, que é para invadir com um arsenal mortal. Não é um cavaleiro como nosso Senhor Jesus, que bate na porta, que pede para entrar e cear conosco. Então, ele vem para acabar com a vida daquele que abre a brecha. Eu, você, enfim, todos nós estamos sujeitos. Então, a gente tem que sempre estar em constante vigilância e nunca baixar a nossa guarda. Porque aí, o que aconteceu? Quando você tem um sentimento de inveja, olha o que aconteceu. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de ter filhos. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que ela me dê filhos, e por meio dela eu também possa formar uma família. Olha só, um pecado que veio acompanhado de vários outros, trouxe uma irritação ao seu marido, que é um sentimento negativo, trouxe uma precipitação por conta de uma ansiedade que ela tinha de ser mãe. Então ela quis, a gente quando está envolvido num determinado pecado, a gente quer cortar o caminho, a gente quer acelerar pela força do nosso braço uma bênção, e ela então ofereceu a sua serva Bila, para que Jacó tivesse filho com ela e, enfim, ela pudesse, através da serva, ser mãe e constituir uma família. Então, né, aqui diz o texto no versículo 4, por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher, ele deitou-se com ela. E Bila engravidou e deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, também ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Né? Esse foi também um filho, né, que futuramente se tornou uma das 12 tribos de Israel. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então Raquel disse: tive grande luta com a minha irmã e venci. Por isso deu-lhe o nome de Naftali. Ou seja, ela teve o primeiro filho, Deus a abençoou e mesmo assim aquele sentimento não saiu do seu coração, porque ele encontrou morada. E aí o mal se enraizou no coração dela, essa inveja, que no segundo filho ela tinha tanto mais inveja, aquilo se tornou tão enraizado no seu coração que ela disse a palavra: tive grande luta com minha irmã e venci. Ou seja, para ela era uma guerra.
Era uma questão de guerra e de orgulho vencer a irmã. Eu entendo que na época ter filhos era muito importante. Eu entendo tudo isso. Mas os sentimentos envolvidos para que se cumprisse o desejo do seu coração, nós vemos claramente aqui no texto que foi... ela se cansou de esperar e movida pelo sentimento de inveja. A gente já vê isso, como eu falei para vocês, logo no primeiro versículo. Por isso que ela deu a serva dela para Jacó. E no segundo filho, ela fala essa frase confirmando, né, o clima, a atmosfera de competição que havia da parte dela com a irmã. Não sei se a irmã também entrou nessa atmosfera, porque nós temos o poder, como mulher, de mudar a atmosfera da nossa vida, da nossa casa, das pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos colunas postas pelo Senhor. E nenhuma construção é feita sem coluna, nenhuma parede se sustenta sem coluna. Então nós temos que administrar a atmosfera que está ao nosso redor, para que aqueles que estão à nossa volta sejam influenciados por uma atmosfera positiva, uma atmosfera de alegria, de paz, de amor, do Espírito Santo. E aqui ela está numa atmosfera de competição, de inveja, de guerra interna, que ela tem que vencer a irmã, né, na questão dos filhos. Depois vem assim, Bila, no versículo 7. Serva de Raquel engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Eu já li, que é o Naftali, que também fez parte das 12 tribos de Israel. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então Lia disse, que grande sorte. Por isso deu-lhe o nome de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um segundo filho. Então Lia disse, como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso deu o nome de Aser, que é também, todos eles que estou falando são da tribo de Israel. E assim foram vindo os filhos. Depois muda o assunto e começa assim. Durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandragoras e trouxe para Lia, a sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me por favor algumas das mandragoras do seu filho. Ela, porém, respondeu, você acha pouco ter tomado meu marido? Vai tomar também as mandragoras do meu filho? Ou seja, era um clima, uma atmosfera de intensa competição. E a competição aqui não era uma competição saudável. Era uma competição, se aqui existe competição saudável, né? Mas enfim, não era uma competição boa, era uma competição movida pela inveja, movida pela vontade e desejo de chamar também a atenção de Jacó. Era uma competição por quem também tinha mais filhos, porque quanto mais filhos tivessem, representava que a mulher era mais abençoada. Então, imagina o peso, o clima que os filhos delas viviam, Jacó vivia. Aqui o texto continua. Ela, porém, respondeu... continua. Aí depois fala, então, a Raquel fez uma proposta. Por isso, Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandragoras do seu filho. Nossa, gente, de novo a história da comida, né? A história do prato de lentilha. Aí Esaú vendeu a sua primogenitura. É claro que não foi uma maneira ilegal, porque ele vendeu porque ele quis. Ele preferiu o prato de lentilhas a manter a sua primogenitura, porque ele poderia ter dito, não, eu não quero, eu não vou vender a primogenitura, pode deixar que eu prepare a minha comida, eu peço para alguém preparar o alimento para mim. Mas ele preferiu vender a sua primogenitura por conta de um prato de guisado, de lentilhas, enfim, de carne, que seja. E aqui ela deixou o marido se deitar com
com a irmã por conta de umas, né, mandragoras, que é um alimento também, né? É um alimento e por conta disso, né, mais uma vez nós vemos uma cena envolvida com alimento. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu a seu encontro e lhe disse: hoje você se deitará comigo, pois eu adquiri esse direito com as mandragoras do seu filho. Naquela noite, ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia. Ele engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso, deu-lhe o nome Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Ela disse: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me honrará. Afinal, lhe dei 6 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Agora, tempos depois, ela deu à luz a uma menina, a quem deu o nome de Diná. Você vê, Lia era realmente uma mulher muito abençoada, né? Com tantos filhos, eu acredito também que Deus a abençoou dessa forma, porque Jacó não tinha tanto amor por ela quanto tinha por Raquel. Porque por Raquel, a Bíblia é clara que ele era muito apaixonado, perdidamente apaixonado por Raquel. Ele amava Raquel. E ele pretendia casar com Raquel. Quem fez o casamento sair fora do planejado foi Labão, né? Labão é que deu um jeito lá de casar Lia e depois casar Raquel. Mas Deus a abençoou a Lia dessa forma. Então Deus lembrou-se de Raquel, como se ele se esquecesse de alguém. Ele a ouviu e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha desonra. E deu-lhe o nome de José. E disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, José é o homem mais importante, um dos mais, né, gente, importante da história da Bíblia. Um homem que sofreu muito, mas foi tremendamente usado por Deus. Foi forjado no sofrimento também, na rejeição da família, mas Deus usou na interpretação de sonhos, Deus usou perante o Egito. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Depois nós vamos para a riqueza de Jacó, e continua o texto assim: depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais lhe servi, e os meus filhos, e partirei. O Senhor bem sabe o quanto trabalhei para o Senhor. Labão, porém, lhe disse: se conto com o seu favor, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Então acrescentou: fixe o seu salário e lhe pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe quanto trabalhei e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que o Senhor possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou desde que eu coloquei os meus pés aqui. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Ou seja, Jacó já viu que tinha muitos filhos, que acontece, né? A gente se casa, e aí quando a gente começa a ter filhos, a gente começa a ter uma preocupação maior na independência, na sua fonte de renda, que você também quer prosperar, porque agora você tem um filho para sustentar. Imagine ele, com esse monte de filhos que ele tinha, o que ele queria mais era trazer para os seus filhos terras em que seus filhos fossem prósperos, tanto quanto ele. Porém, Labão percebeu que a sua prosperidade, o seu crescimento estava vindo porque Labão estava junto com ele. E ele não queria perder essa bênção, essa prosperidade. Quando a gente anda com pessoas prósperas, espiritualmente ou financeiramente, a gente recebe, digamos assim, um pouco dessa bênção sobre nós. Quando a gente anda com pessoas corretas, pessoas alegres, pessoas que têm bons costumes, como fala a Bíblia, quando a gente sai da roda dos escarnecedores, quando a gente para de falar mal dos outros, quando a gente começa a olhar para Deus e escolher uma vida de santidade, uma vida que agrada a Ele, e andar com pessoas que pensam da mesma forma, que buscam o mesmo estilo de vida com o Senhor, nós prosperamos. Porque a bênção dessas pessoas, a bênção que Deus derrama sobre elas e sobre nós é tanta que ela não fica reduzida a aquele metro quadrado, somente aquela pessoa.
as bênçãos do Senhor transbordam a ponto de atingir as pessoas ao nosso redor. E nós nos tornamos aquilo que Deus disse a Abraão, se tu uma bênção. E nós, mesmo que a gente não queira, nós nos tornamos uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Porque a bênção do Senhor as atinge através de nós. Então, por isso que Labão não queria que se apartar de Jacó. E ao ponto que ele foi enrolando Jacó ali num ciclo de salários, né? E uma hora prometia uma coisa e fazia outra, e cada hora era de uma forma. Ele não tinha uma palavra. Então, eu creio que por conta disso, Jacó tenha percebido que não era mais sustentável ele permanecer na família, né, no seio ali de Labão, que o explorava, que é aquela pessoa que se aproxima da gente só para tirar casquinha, só para se aproveitar da gente, só para seu próprio interesse. Não é aquela pessoa que vem para te ajudar, para se organizar contigo, para prosperar mais, para somar. É aquela pessoa que vem para subtrair. Então, depois de tantos anos, ele queria dar um basta nessa situação. Ele estava percebendo já que estava sendo explorado, assim como nós percebemos quando estamos sendo explorados. E quando a gente percebe isso, já é uma exploração que já está a ponto ou já passou do limite. E aí você quer se desvencilhar daquela pessoa e ela não deixa você sair, claro, óbvio, tá bom? E depois eu falo mais sobre isso e vamos continuar aqui. Não quero pagamento algum, respondeu Jacó. Se o Senhor fizer por mim o que vou propor, continuarei cuidando dos seus rebanhos. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Assim a minha justiça dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que o Senhor resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. É uma honestidade. Eu vou tentar ser honesto o mais possível que eu puder, para que essa pessoa entenda a minha honestidade e me deixe prosperar. Porque chega um ponto que a pessoa tá tanto te sugando, te explorando, que você percebe que você começa a estagnar na sua vida, em algumas áreas, por conta dessa pessoa que está ali como um sanguessuga. Estou sendo bem clara aqui, tá? E aí você percebe a estagnação, e aí você tenta sair dessa estagnação, assim como Jacó tentou aqui, ser justo e honesto com Labão, para sair daquele estado de estagnação que ele estava, ou que ele ia começar a estar. Labão disse, de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes listrados ou com manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e o pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se, e então Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, destacando-os, parcialmente expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados nos bebedouros, para que ficassem na frente dos rebanhos. Quando viessem beber a água, na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. Assim geravam filhotes listrados e salpicados e pintados. Isso é o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida, na vida aqui de Jacó, e também ele age na nossa vida. Por quê? Nós sabemos que, humanamente falando e pela genética de animais, eles não vão dar cabras e bodes e ovelhas salpicadas ou pintadas somente por olhar por um pau descascado, né, mostrando a parte branca dessa madeira. Precisa-se de um cruzamento genético entre os animais, para que nasçam animais malhados. Então, aqui nós vemos que houve uma estratégia e também Deus
com o seu mover sobrenatural na vida de Jacó. E a gente nunca deve esquecer esta parte da nossa vida. Porque por mais que a gente esteja envolvido com pessoas que estão tirando proveito de nós, pessoas que estão trazendo um movimento de estagnação, Deus tem sempre uma maneira sobrenatural de te tirar dessa estagnação, de fazer você romper espiritualmente e em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos pedir estratégias ao Espírito Santo, que foi com certeza o caso aqui de Jacó. Estratégias que para você parece que não vai ter nada a ver, que a genética, que nem eu acabei de explicar isso agora, mas se Deus deu essa estratégia para você, por mais absurda que seja, faça, porque Deus age da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer, com as estratégias que Ele quer. Cabe a nós obedecer, porque Ele vai, se Ele diz que vai fazer, daquela forma Ele vai fazer. E Deus faz da forma que Ele quer, e não da forma que eu quero, da forma que você quer. O importante também é notar que muitas vezes Ele vai retirar pessoas da sua vida, pessoas até que você estima muito, pessoas que você gosta, pessoas que não são más, mas que estão tirando proveito de você, e já chegou o tempo de parar. É o seu tempo de romper. Então Deus retira as pessoas do nosso ciclo de amizade. Entenderam? E aí ele usou essa estratégia e desse modo foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais para que se acasalassem diante dos galhos. Se, porém, os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Aí ele começou a prosperar. Quando ele colocou a estratégia do Senhor, começou ali a ter a paciência necessária, porque imagina, ele tinha que esperar a época do cio, tinha que esperar o acasalamento, acontecer o acasalamento, tinha que esperar se esse acasalamento ia vingar, né, como falam com os animais, acho que assim, gerar vida, na verdade, né, nesse animal. E se nesse nascimento esse animal ia nascer vivo, porque às vezes tem animaizinhos que eles nascem já morto, né? Já vi tantos vídeos no YouTube que vão fazer o parto da vaca e o bezerrinho já está dentro da barriga morto. Então ele teve que esperar o tempo da gestação, esperar esse animal nascer para saber se ele estava vivo ou não, e saber, acima de tudo, se era malhado ou se era branquinho, né? Para poder separar esse rebanho. Detalhe que Deus nos dá umas estratégias tão maravilhosas, por mais malucas que elas pareçam, e sempre que ele acabou fazendo o cruzamento sempre com os animais mais fortes. De modo que, como diz a Bíblia, os mais fracos foram ficando para aquele que queria explorá-lo, que já, aliás, estava explorando a vida dele. E Deus falou, não, basta, agora você vai ter os fortes e ele vai ficar com os fracos, porque ele já te explorou por muito tempo. Agora é a sua vez de romper, é a sua vez de ser poderoso. E assim foi. Ele foi poderoso, o rebanho dele cresceu, ele teve servas e servos. E é isso que Deus tem para nossas vidas, é isso que Deus quer nos dar, é isso que Deus quer fazer através de nós. E muitas vezes com estratégias mirabolantes. E que são sobrenaturais e trazem as prosperidades de alegria emocional, espiritual, em todas as áreas da nossa vida que Deus quer trazer. Porque Deus quer trazer para nós alegria e refrigério e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E é isso que eu deixo para você neste dia. Não esqueça, por mais que para você pareça loucura, Deus quer que você faça exatamente isso. E você vai colher bênçãos poderosas para a sua vida. Que Deus esteja com você hoje e sempre, trazendo as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a sua família. No poderoso nome do Senhor Jesus, eu abençoo você, a sua casa, a sua família e todas as áreas da sua vida. Até mais
Fica com Deus.